Vamos falar sobre a moderna anatomia humana e sobre uma pessoa que revolucionou totalmente a medicina ao publicar um livro com seus achados anatômicos depois das dissecções. Vamos falar sobre Andrea Vesalius. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega e aqui no canal de Fala sobre Medicina temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar aqui, através de vídeos, através da leitura de livro, através de olhar um pouco sobre livros que foram publicados na época e opinião de especialistas, sobre a moderna anatomia humana, que é considerada muitas vezes na história da ciência, de que ela foi fundada com a publicação de um livro, o Fábrica, pelo Andrea Vesalius, um anatomista que nasceu em Bruxelas. A gente vai usar para isso alguns vídeos, entre ele o Crash Course History of Science, que a gente já vem usando em alguns outros vídeos, falando sobre a história da ciência. E aqui a gente está indo diretamente para esse novo título aqui, que é o The New Anatomy, a nova anatomia. Vamos dar uma olhadinha então através do Crash Course. E aí logo em seguida a gente vai passar por alguns outros vídeos de alguns outros especialistas a respeito do livro que o Andrea Vesalius publicou. Então, vamos lá. You could call Andreas Vesalius the Copernicus of anatomy. His name has become synonymous with a revolution of its own, and então ele pode ser chamado como Copérnico da anatomia. Lembrando que Copérnico foi aquele cientista, né, astrônomo, que basicamente publicou um livro que falava que, na verdade, não era o céu e o sol que rodava em torno da Terra, mas sim a Terra que rodava em torno do Sol. his major book even came out in 1543, the same year as De Rev. Então, o Andrea Vesalius e o Copérnico publicaram um livro no mesmo ano, de 1543. O De Rev era uma publicação do Copérnico, falando sobre a translação dos planetas ao redor do Sol, incluindo a Terra. E o do Vesalius, o Fábrica, também foi publicado nesse mesmo ano. Então, podemos chamar aí o Andrea Vesalius de o Copérnico da anatomia. Vesalius was born in Brussels in 1514. He studied at the universities of Leuven, Paris, and Padua. Que é interessante notar que o Vesalius, nosso anatomista em questão, ele nasceu então em Bruxelas, mas ele se moveu ao longo do tempo para outros lugares que eram referências na área de medicina e anatomia. He wrote his thesis about Al-Raz, the famous and prolific medieval physician who wrote Doubts About Galen. E aqui, né, ele escreveu sua tese sobre uma pessoa, né, um médico persa. Inclusive a gente já falou sobre esse médico em vídeo anterior. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link na descrição, nos vídeos que a gente já publicou sobre esse assunto. Mas ele basicamente fez a tese dele em cima de um outro médico que duvidava dos achados de Galeno, que Galeno era um médico romano, um médico da antiguidade clássica. And Vesalius did some Galen doubting of his own. After conducting Aqui é interessante notar como que Vesalius também, Andrea Vesalius também duvidava bastante de Galeno. Por quê? Porque ele colocava a mão na massa, ele dissecava os próprios corpos. years of medical research, Vesalius wrote up his findings in a gigantic 7-volume book with 273 illustrations. It was published in 1543 under the name De Humani Corporis Fabrica. Então, 1543, o livro do Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, sobre o tecido do corpo humano. On the fabric of the human body, and it redefined the long Hippocratic, Galenic, Arabic, Persian. E esse livro revolucionou totalmente a anatomia e a medicina, porque redefinia tudo que se tinha aprendido até então e de uma forma bastante pungente, de uma forma bastante ilustrada, de uma forma bastante clara sobre o que era o corpo humano. Medical tradition. And it didn't just tweak Galen's ideas. Fabrica was a new way of doing medicine, a new paradigm. The 7 books of Fabrica covered the bones and cartilage, the ligaments and muscles, the veins and arteries, the nerves, the heart, the brain, and the organ. Então, como a gente pode ver, esse compêndio de vários livros que era o Fabrica passava por todo o corpo humano e lembra muito a organização que a gente tem hoje nos modernos livros de anatomia, né? Sobre o sistema músculo-esquelético, sobre os outros sistemas do nosso corpo humano. Of nutrition and generation, meaning most of the rest of the stuff in the body. And along the way, it brims with observations that were new to Vesalius's world. Vesalius accurately described the sternum, the bones of the arm, the skull, and the entire muscular system. Importantly, he also wrote that the brain and nerves are the center of the mind.
Hoje é tão óbvio falar algumas coisas, né? Algumas estruturas que a gente olha em qualquer livro de anatomia, ou mesmo na internet, acha de forma fácil, né? Sobre o que é o corpo humano, quais são os ossos, como eles são formados e assim por diante, quais são os outros órgãos. Mas na época, coisas simples tinham que ser descobertas porque estavam sendo feitas pelas primeiras vezes. Então, Vesalius teve essa desenvoltura e esse pioneirismo de mostrar sobre o que era o corpo humano com o seu livro A Fábrica. This overturned the Aristotelian idea that the heart was the center of thought and Interessante notar, né, que antes, na época de Aristóteles, tinha a ideia de que o coração era o centro do pensamento, do sentimento e não o cérebro. feeling. And despite possible religious objections, Vesalius disproved the belief that men had one rib fewer than women. É interessante notar também, né, como que alguns achados e descobertas religiosas, né, supostamente religiosas, né, ou de homens terem uma costela a menos do que as mulheres, isso fica totalmente desprovado, isso fica mostrado que é uma mentira com os achados do André Vesalius. He even disproved the idea from Galen that men have more teeth than women. Refutou a ideia de Galeno, então, aquele médico da antiguidade, que homens têm mais dentes do que a mulher. Isso daí não precisava nem de anatomia, né? De dissecção anatômica para provar, né? Era simplesmente abrir a boca, né? Seems like fairly easy things to do. No one had thought to look inside of a woman's mouth. That's just way too weird. How are you? Bom, para ficar claro, tanto homens quanto mulheres têm 32 dentes, né, na boca, tá? Então não existe essa diferença. You're going to study a woman. Where are they? In fact, Vesalius realized that many of Galen's observations made back in Roman times when human dissection was illegal had actually been observations of animals, not humans. Aqui entra uma questão muito importante de que muitos dos achados de Galeno na antiguidade eram feitos baseados em modelos em dissecções de animais e não de humanos, porque era ilegal dissecar na Roma Antiga. Então a gente pode ver como que uma ilegalidade, né, como que uma regra de tornar ilegal a dissecção fez com que a ciência médica não evoluísse ao longo do tempo e que se muitos achados foram tidos como certos, mas na verdade eram mentiras, eram erros baseados em animais e foram tidos como sendo corretos por muitos anos. Galen incorrectly thought the human lower jaw was made of two bones like it is in some animals. He thought that the major blood vessels started in the liver, and he thought that the human body had a network of blood vessels at the base of the brain called a rete mirabella that are actually found in dolphins and sheep. But Vesalius was able to correct a lot of these misconceptions thanks to the big innovation he used in his lectures at Padua, dissection. Então, uma das inovações do André Vesalius foi mesmo a dissecção. O ato de abrir corpos humanos depois que a pessoa faleceu, ou seja, dissecar cadáveres e conseguir verificar do que realmente é formada a anatomia do corpo humano. Instead of hiring a surgeon to do his dirty work, Vesalius, a scholar, conducted dissections himself. E uma diferença muito grande é que nessa época, normalmente os professores ou os titulares, eles não secavam eles mesmos os corpos humanos, os cadáveres. Eles tinham uma pessoa, normalmente era um barbeiro, um profissional que era o dissecador de corpos, e o professor, o titular, ele ficava mais afastado do corpo, lendo os antigos textos de Galeno e pronunciando e orientando a dissecção, mas ele mesmo, o professor, o responsável, não dissecava, ele tinha um técnico, vamos dizer assim, responsável pela dissecção. E o Vesalius não, o Vesalius ele mesmo punha a mão na massa, ele mesmo dissecava os corpos, ele mesmo fazia as descobertas de uma forma até mais humilde do que se tinha como padrão na época. Thought Bubble, show us the wonder of hands-on medical observation. Fabrica is written as a sort of guide to dissecting someone. É interessante notar, então, né, como Fábrica, ele orienta sobre a dissecção, algo que era uma revolução, uma grande inovação na época. Vesalius clearly explains the order in which you have to dissect a body to observe each muscle. He lets you know what tools you need. So Fabrica shows how important instruments are to scientific knowledge. E é interessante notar, né, como que os instrumentos e a forma de dissecar, a sequência, fazem diferença na hora de se obter conhecimento, e era justamente isso que ele fazia em seu livro Fábrica. And over the course of thousands of pages, you see that Vesalius begins to think about the human body as a composite of physical, mechanical, interlocking systems, not a bag of humans. E é interessante notar como que o fato dele dissecar
ele mesmo fazer as dissecções fez com que ele, ao longo do seu livro, mostrasse, né, que, na verdade, o conhecimento que se tinha até aquele momento, que foi passado por vários séculos a respeito da medicina, baseado em conhecimentos de Aristóteles, de Galeno, muita coisa não fazia sentido. In some ways, anatomy in the modern sense begins with Fabrica. The book wasn't just an encyclopedia of diseases and treatments, it was a guide for seeing the body anatomically instead of humorally. Então essa ideia de você ver a estrutura do corpo com De Fábrica basicamente revolucionou a medicina. And Vesalius wanted others to see what he saw. His book's illustrations were made possible by advances in artistic techniques and the improvements of detailed woodcut engraving as a technology. Um item muito importante foi que ele não fez as ilustrações do livro dele sozinho. Ele contratou alguns dos melhores artistas que existiam na época na região em que ele morava para compor as imagens. Isso fez com que, através da escultura, né, através dos moldes feitos da xilogravura em madeira, em um tamanho aumentado, o livro dele é um tamanho grande, fez com que ele se diferenciasse de todas as outras publicações que existiram até aquele momento. And Vesalius supervised the whole process carefully. He wrote out such specific instructions for his printer that the printer included them in the text. As orientações de Vesalius, ele era uma pessoa chata ou muito exigente quanto às imagens. Ele sabia que ele seria lembrado pelas imagens e foi isso mesmo que aconteceu ao longo do tempo, né? Nesses muitos séculos, as imagens dele ainda são imagens muito bonitas e muitas pessoas não acreditam que elas foram tão feitas com tantos detalhes e com tanta precisão há mais de 500 anos. Chances are you have seen some of the dissection-inspired woodcuts from Fabrica. Flayed human bodies traipse through a stylized Italian countryside, making dance-like motions, demonstrating how their muscles and bones connect. E aqui é interessante notar como ele integrou, né, a imagem da anatomia com uma imagem de paisagem, como se fosse um trabalho artístico. Então, a cara, a forma, a apresentação das imagens, ela não é uma apresentação de estudo somente, ela é uma apresentação artística. Justamente porque ele contratou e era muito exigente com os artistas que estavam fazendo a representação dos corpos que ele estava dissecando. Um artista pode muito bem, como a gente já viu, né, na Renascença, fazer trabalhos extremamente detalhados do corpo humano, principalmente a anatomia de superfície, mas nesse nível do Fábrica exigia um conhecimento anatômico profundo para descrever da forma que estava se vendo a anatomia humana. E foi exatamente isso que o Andrea Vesalius foi exigente na hora de pedir para os artistas fazer não só os corpos aí integrados no ambiente, fazendo poses diferentes que não são apenas bonitas, mas que têm a correlação adequada anatômica. Então isso fez com que o livro dele se destacasse sobre todas as outras publicações já feitas até aquele momento. E aqui é interessante, né? Esse quadro, esse talvez seja um das imagens mais bonitas. E a gente vai dar um jeito de trazer e imprimir essa imagem aqui, deixar aqui no nosso fundo, porque ela representa bastante a ideia do Vesalius, né? Então a gente tem aí um esqueleto de pé segurando um crânio, lembra muito aquela postura do Shakespeare, né? A peça do Shakespeare, do Hamlet. E então assim, é um trabalho realmente não só anatomicamente correto, mas também bonito em termos de arte. Thanks, Thought Bubble. Where Vesalius helped readers of his book. Então aqui a gente vai deixar o link da descrição para esse vídeo aqui do Crash Course. Ele vai falar agora sobre outros achados, mas hoje a gente vai focar na anatomia e vai focar no Andrea Vesalius. Então agora eu gostaria de ir para um outro vídeo. Vou selecionar aqui para a gente aprender um pouco mais sobre o que é o livro do Andrea Vesalius. Vamos olhar então esse livro que chamava, esse vídeo, né, sobre o livro, o Vivi Turingênio, os 500 anos de aniversário de Andrea Vesalius, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa exibição. In the Western medical tradition, from the Greeks, it has always been thought that knowledge of human anatomy, acquired by dissection, cutting up the dead body, is essential. Esse conceito, né, de você saber que você só vai aprender a anatomia se você fizer dissecção,
É algo muito interessante, que sempre existiu já há muitos anos, né, mesmo na antiguidade, mas que por alguns períodos isso foi banido por questões de leis, né? Mas isso até hoje a gente usa, né, o conhecimento médico nas escolas médicas ou parte do aprendizado vem da dissecção de cadáver. For the doctor, in order to cure it from its diseases. Amongst the Greeks, the greatest anatomist of all was Galen. É interessante entender, né, que Galeno foi um dos maiores anatomistas de todos os tempos, mas mesmo assim cometeu muitos erros e grande parte dos erros vieram da questão dele não poder dissecar corpos para fazer seus achados, principalmente quando foi instituído que era ilegal dissecar corpos. Então muitos dos achados de Galeno eram baseados em animais. Who lived in the 2nd century AD and wrote in Greek. After the collapse of the Roman Empire, the practice of anatomy is very hard to find. A Idade Média, né, depois do colapso do Império Romano, fez com que grande parte do conhecimento de gregos e romanos a respeito de várias áreas da ciência entrasse no esquecimento, fosse perdido ou ficasse restrito a apenas as pessoas que podiam acessar os livros. In the late medieval period, in the 1300s, it was revived in certain go-ahead universities, especially Bologna, Padua in Italy and Paris. É interessante notar como houve um renascimento, né, no final da Idade Média, dos achados e das descobertas anatômicas. But in general, it was an affair which required 3 men, 1 reading a book, 1 cutting out the body, 1 pointing out the parts which were being mentioned. É interessante notar como a anatomia e a dissecção seria algo que não dependia só de uma pessoa, né? Dependia de várias pessoas. Pelo menos um lendo os achados, principalmente de Galeno, né? E o outro fazendo os cortes, né? Fazendo a dissecção em si, e o outro fazendo as anotações. So the professor worked with his brain, the surgeon worked with his hands, and the people who are learning this anatomy are not involved at all. Now, when the Renaissance begins, E aqui vem a importância do Renascimento, né? Que hoje a gente chama de Renascimento, num momento da história em que a gente teve muitas descobertas científicas e dentre elas a publicação do Fábrica do Vesalius. Italy, all the works of the Greeks and Romans are recovered, translated, and the aim of those participating is to try and bring their practices back, to revive them, and indeed to emulate what they had been doing. É interessante notar como esse renascimento é um renascimento de muitos dos achados antigos, incluindo de Galeno e de outros gregos e romanos, mas principalmente o renascimento desse poder de ser possível contestar o que foi feito antes. E não apenas aceitar o que as pessoas estavam falando. Era um momento em que renascia a possibilidade de você confrontar ideias e assim avançar a ciência. Now, in the Renaissance, the greatest anatomist of all, in fact, in my opinion, the greatest anatomist of all time, was a boy from Flanders, and his name was... E aqui tá um retrato aí do próprio Andrea Vesalius, né, que no livro, né, dele, um retrato dele mesmo. Provavelmente quem fez foi um dos artistas que ele contratou para ilustrar o seu livro. Was Andreas Vesalius, and the name means weasel. And he was very proud of that name and had his own coat of arms made of 3 weasels. Então é o nome de um animal, né, o Vesalius, e ele era muito orgulhoso desse nome. He was born in Brussels, educated in medicine in Paris, and then went to Padua. And there he started public dissections for students. Então a possibilidade de fazer dissecções públicas para os estudantes em Pádua, na Itália, foi quando emergiu essa possibilidade de fazer as grandes descobertas e ao mesmo tempo a grande publicação da vida dele ao Fábrica. And students realized he was the most skilled anatomist they had ever seen, probably the most skilled since Galen.
In 1543, when he was aged only 28, Vesalius, we have a self-portrait here showing him in his best clothes, making a dissection of the muscles which... E é interessante notar como ele gostava de ser retratado, fazendo o que ele era especialista, que é sendo anatomista, né? Fingers. He publishes this great book. It has in it over 300 wood blocks, all of which are done to the highest of standards. É interessante notar como, naquele momento, a tecnologia mais adequada para fazer de forma em escala vários livros, né, e de divulgar esse conhecimento que ele estava tentando passar para frente, era através da xilogravura, utilizar madeira para fazer a impressão dos trabalhos artísticos. And historians have liked to think they were done by Titian or one of his pupils. And they like to think this is where science and art come together. E que interessante, né? Que realmente você pensa, essas imagens que estão aparecendo na tela nesse vídeo são as imagens do livro, né? Do Andrea Vesalius, né? O livro ilustrando a anatomia humana. E realmente parece muito trabalho artístico, né? Não só um trabalho científico de descrição anatômica. Se você abre um livro de anatomia hoje, você nota a diferença entre o livro de anatomia e esse livro que o Vesalius estava publicando. O livro de anatomia, ele é um livro muito mais sóbrio, muito mais racional, muito mais padronizado. Aqui no Vesalius, não. Os manequins que aparecem, né? As peças que aparecem, o jeito que elas aparecem é um jeito artístico, é um modelo artístico de uma forma, em uma postura diferente, uma posição diferente, e nos faz lembrar a arte mesmo. But whoever did these images, they were very, very skilled. And Vesalius is very demanding of his artists, if they're not himself, and of his woodblock cutters. É interessante notar, né? Porque basicamente você tinha que fazer a imagem muito bem feita, e essa imagem serviria de base para fazer o corte na madeira, que iria depois imprimir várias cópias do livro Fábrica. Então, o Vesalius deve ter sido extremamente exigente para atingir esse nível de qualidade do texto e das imagens. And if we look now at the Muscle Men, page 170 or so. É interessante notar que está sendo manuseado aí um livro verdadeiro, original, né, do Fábrica. This is what the Fabrica is these days best known for. A series of images where the musculature of the humans, of the men and women, are progressively taken off to reveal the muscles underneath and ultimately to reveal how they are attached to the skeleton. Então, como a gente pode ver, a postura dos manequins, né, dos cadáveres ilustrados, é integrado com uma paisagem ao fundo, uma paisagem mais bucólica, talvez até uma paisagem da cidade, mas a uma distância um pouco maior, dá uma ideia de campo, né? Dá uma ideia de natureza, integração com o campo. Então é bastante interessante olhar essas imagens que estão no livro da Fábrica. Look at the detail of the cutting of the woodblock. Unlike engraving, this is the white parts which are taken away. And the detail of this is quite extraordinary. Então é interessante, né? Porque na verdade se você tira da madeira a parte que está clara, né? Porque o que a gente está olhando com um desenho, como um traçado do desenho, vamos dizer assim, é a parte que ficou da madeira. Então tinham que ser muito habilidosos na hora de escavar a madeira quem fez o trabalho de xilogravura. É um trabalho artístico mesmo, né? E aqui a gente tem que lembrar que é uma peça só de madeira, né? Então é uma peça que vinha e pressionava a tela. Você vê tantos detalhes ao fundo, né? É realmente um trabalho artístico. But here I want to look at the title page of the Fabrica, 7 books on the fabric of the human body, published in 1543. Now this image, Vesalius was totally in charge of, and indeed he is the star of this image.
Então, o Vesalius, ele escolheu como fazer a capa de abertura do livro, que na verdade não é um livro só, são 7 livros, né? Que são divididos o sistema, o corpo humano. If we look at this closely, we'll see a great deal about what he's doing with respect to emulating, recovering the anatomizing of the ancients. To start with, here we see proudly displayed. Então é interessante notar como essa abertura do livro dele reflete os trabalhos deles e o que ele acreditava, né, com relação à anatomia. His 3 weasels coat of arms. The whole presentation is as in a theatre, and indeed Vesalius of all people makes theatre the right place for. A gente vê então um cadáver numa estrutura de teatro, o Andrea Vesalius com a mão próxima ao cadáver, apontando para o céu, e com parte do abdômen dissecado. It is a performance, it is a drama. We see Vesalius himself at the center, looking out at the viewer. This is a convention of the time. It means here is a man with a message for the viewer. É interessante notar, né, como vem essa mensagem na imagem de que tem uma mensagem para você, para o espectador. And that message is conveyed in his hands. His right hand is pointing to, touching the human body being dissected, and his left hand is pointing upwards to heaven. And the message is knowledge of this, the human body in its detail and its workings, reveals to us knowledge of the Creator, God. Então essa interpretação que está sendo dada aqui por esse pesquisador é uma das possíveis a respeito do que o Vesalius queria com essa imagem. So, anatomizing is not a scientific subject, it is very highly religious. And if we look at some of the people in the midst of this chaos, at the front we see 3 larger-than-life characters. Então é interessante notar como foram retratados muitos artistas, né, muitas pessoas nessa imagem de abertura. Dressed in togas, and they are the ancients. There's Galen, Aristotle, Hippocrates. Então Galeno, Hipócrates e Aristóteles retratados nessa imagem próximo à mesa, próximo ao trabalho que Andrea Vesalius estava fazendo ali, estava sendo retratado fazendo a dissecção, né? Então tem um pouco essa mensagem de que eu estou trazendo para você uma nova mensagem que eu estou vendo através da dissecção, mas eu estou acompanhado das pessoas que foram importantes até o momento aqui, até o momento na anatomia: Aristóteles, Galeno e Hipócrates. And they're looking at Vesalius approvingly as he recreates their practice, ancient Greek anatomizing. Então é muito bonito, né, ver essa conexão e toda essa ilustração e todo esse significado que ele estava tentando fazer, tentando passar a respeito do novo livro revolucionário para a época e que marcou a história da anatomia. Vesalius was a very ambitious young man. He wanted to be known as the greatest anatomist who'd ever lived. Ele queria ser conhecido como um dos maiores anatomistas e ele se tornou realmente, ele atingiu esse objetivo. And one of the ways he did this was to dedicate the whole work to the Emperor, Charles V, and to prepare some presentation copies to give to the Emperor and to his heir. Então, uma das formas que ele conseguiu isso foi virando médico do imperador, o Carlos da Espanha, né? E uma das formas que ele fez isso foi justamente de conseguir conquistar o rei, né? Com esse trabalho e principalmente com as versões que ele fez específica para agradá-lo, que eram coloridas, como a gente pode ver aí na tela. And they're all in color. Look at this. They look like illuminated manuscripts. The detail is exquisite and they even use gold. Então, o detalhe, né? Você pensar, a obra não teve só que ser feita, primeiro pelos artistas, depois ser passado para a madeira, depois passado de novo para o papel e depois feita a coloração, justamente para conseguir impressionar
figuras políticas da época e assim ser reconhecido e até mesmo virar referência médica na Europa. It makes it the most beautiful anatomical book that has ever been produced and confirms his fame forever. Então, esse vídeo é interessante porque ele mostra um pouco dos detalhes do livro. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo vídeo, também a respeito do Vesalius e a invenção do corpo moderno. So Andreas Vesalius was born 500 years ago, and yet his impact on... Interessante notar novamente aí uma versão original do livro. E é interessante notar como esse livro é grande. Ele é um livro maior do que os livros que normalmente eram impressos na época, justamente para mostrar o impacto e a riqueza de definição que essa obra tinha. Our notion of this vessel that we carry with us through our life completely transformed who we are and how we explore what that means. É interessante como diferentes especialistas abordam a questão de como foi transformador o livro publicado por Andrea Vesalius. In very substantive, in truly hands-on, palpable terms. What I like to tell the medical students is no matter what aspect of medicine you go into, that you'll eventually go into, you're doing anatomy. É interessante realmente notar que na maior parte dos currículos modernos de anatomia, você entra na faculdade de medicina e você começa estudando uma das primeiras matérias é anatomia, normalmente a anatomia do sistema locomotor, mas a primeira anatomia, assim, no primeiro semestre você já tem que começar a ter um bom conhecimento de anatomia, verificando, né, aprendizado através de ossos, através de cadáveres, através muitas vezes de dissecções. Nas melhores universidades tem a possibilidade também de fazer dissecções. Não é toda universidade hoje em dia no Brasil que tem essa oportunidade. Eu considero bastante sorte aí de ter tido a oportunidade de fazer dissecções na Universidade de São Paulo. Mas isso é algo que qualquer boa faculdade vai dar essa experiência para os seus alunos de medicina e de outros cursos da área de saúde também. Everything that is done in physical diagnosis, the evaluation of the surface of the body, is in order to understand what's going on in the structures that are concealed by the skin. Whether you're delivering a baby, if you're injecting an anesthetic, obviously if you're doing surgery. Então, assim, várias áreas do conhecimento de medicina, a gente está sempre lidando com anatomia, isso é um fato. If you're reading a CAT scan, virtually anything hands-on that you're doing with a patient, you're doing some form of anatomy. So, I mean, our feeling in our course is that anatomy is the absolute bedrock of medical education. Então, um dos motivos de Andrea Vesalius também ser tão considerado referência e revolucionário é o fato de que todas as áreas da medicina em algum momento usam anatomia. Então, mesmo que a gente esteja falando numa escala menor, numa escala mais detalhada, de fisiológica e de celular, histológica, em algum momento a gente faz uma correlação com o corpo humano e com a anatomia. Então isso faz com que o impacto da obra do Vesalius tenha sido tão gigantesco. Então aí o livro, né, e o título inteiro é De Humani Corporis Fabrica, em latim. The title page that we have right here in this 1543 beautiful edition of the Fabrica shows... De novo, é a página de abertura do livro, né? E a gente vê lá em cima no título, né? Andrea Vesalius, de Bruxelas, um escolar estudioso de Bruxelas, e o título, né? Humani Corporis Fabrica. Our anatomist, Andreas Vesalius, doing something absolutely radical and transformative. In contrast to the traditional dissection scene, de novo, mostrando como ele era revolucionário ao fazer ele mesmo a dissecção. Where the lector, the professor anatomist, would sit on the throne in the anatomy theater, you have Vesalius stepping down from the throne and going to the body. Então, o fato dele descer do trono e fazer ele mesmo a dissecção foi algo revolucionário para os estudantes e para os outros médicos da época. Doing the dissection himself.
And the other thing that's really remarkable about this dissection scene is that next to him on a small table. A gente vê então que ele está do lado esquerdo, né? Aí a gente tem na mesa o cadáver aberto, né? O corpo do cadáver aberto. Ele com uma das mãos direitas no abdômen, a outra mão apontando para cima, né? E o lado direito da mão direita dele, ou seja, na borda da mesa que está mais próximo ao observador, tem ali alguns instrumentos. É sobre eles que eles vão falar agora. Are ink and a quill. So he is writing the authorized anatomical text as he is dissecting the body. Isso é interessante, o fato dele mesmo fazer as anotações ao lado do corpo enquanto dissecava. Talvez não tenha muita higiene fazer isso, mas a mensagem que está por trás disso é: eu estou fazendo dissecção, eu estou experimentando e aprendendo com o cadáver, e ao mesmo tempo estou eu mesmo fazendo as anotações. Então, se tiver algum erro, quem está errando sou eu. Se tiver algum acerto, quem está acertando sou eu. E eu que estou falando, que estou escrevendo, que estou fazendo as mesmas coisas, e não estou pedindo para um barbeiro ou para um técnico fazer por mim. Então, eu assumo as responsabilidades. Tem um pouco esse caráter também. That is the definition of modern empirical anatomy, and it transforms anatomical science entirely. É interessante notar, né? Porque ele só pôde fazer os artistas irem no nível de detalhe que ele queria justamente pelo fato de ele fazer dissecções e ele saber do que ele está falando. Então, hoje a gente vê as ilustrações do Vesalius, elas são muito próximas a grande parte das imagens do que a gente tem, principalmente no sistema músculo-esquelético, que a gente tem de melhor hoje em livros anatômicos, mas de uma forma artística e obviamente histórica, né? Ele não teve todos os conceitos corretos, mas grande parte do que é mostrado é correta. E o que mais importa, na verdade, aí no fato é esse processo contínuo de aprendizado, de aprimoramento que veio com o tempo após esse livro ser publicado, principalmente pelo fato desse livro ter ganhado escala, ele ter feito de uma forma que pôde imprimir muitos livros a partir do que ele estava sendo feito. E mais do que isso, ele conquistou aí figuras políticas da época, como Carlos, e fez com que fosse o médico do reinado e que, como consequência, ganhasse mais notoriedade na Europa. You know, I would say we're really following in the tradition of Vesalius here in terms of, Vesalius really pioneered direct observation of the human body. É interessante, né, notar como a observação direta do corpo humano foi algo revolucionário. Instead of relying on previous work of Galen and others that went back over 1,000 years prior to that. E aqui é interessante como isso se relaciona com o mote, né, da Sociedade Real de Ciência de Londres, né, do Reino Unido, que fala lá nullius in verba, na palavra de ninguém, que tem a ver com essa ideia de que não importa o que disseram antes, estou vendo, estou experimentando, estou aprendendo anatomia e vou, inclusive, colocar à prova se o que Galeno, Aristóteles, Hipócrates falava realmente faz sentido ou o que eu estou vendo aqui, na verdade, contradiz o que foi ensinado até então. E André Vesalius teve essa capacidade de contradizer e de colocar à prova, através de sua tese, através do livro Fábrica, que na verdade o que ele via e a anatomia empírica tinha um valor enorme. And so we very much in our course stress direct observation of the cadaver for our medical students. We feel that there's no other way to really understand the three-dimensional anatomy of the human body without the human cadaver. Então a importância de até hoje, né, se estudar anatomia, estudar dissecção. Hoje a gente tem inúmeros recursos, né, tridimensionais, com realidade aumentada. Mas como é importante, de alguma forma, e se possível até de forma física mesmo, com cadáveres, dissecções reais, a gente aprender a anatomia até os dias de hoje, isso tem uma importância enorme. There. And really that was all pioneered by Vesalius. I would say Vesalius's legacy is alive and well, and that we
Então é interessante notar como esse legado de Vesalius é visto por muitos especialistas como sendo realmente algo diferente na história da ciência, mas principalmente na história da medicina. We don't do it in exactly the same way. We have some additional findings, but the way in which we do things really dates to that fundamentally important approach of getting down, touching the human body, exposing the structures and describing them. E aqui é interessante, né? Que talvez uma das coisas mais importantes desse livro não é somente as imagens, somente o aspecto histórico dele, somente tudo que está correto, tem muita coisa incorreta também, mas principalmente essa ideia de que para a gente se aproximar da medicina, se aproximar da verdade, a gente precisa experimentar, a gente precisa ter a oportunidade de estudar em loco, de ver a realidade. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos relacionados ao que Vesalius produziu, né? Sem falar que é uma obra muito bonita, né? Então, artisticamente, chama a atenção. Então, agora vamos dar uma olhadinha agora num próximo vídeo. Vamos continuar essa nossa jornada sobre o conhecimento a respeito da obra de Vesalius. De Humani Corporis Fabrica, or On the Workings of the Human Body, by Andreas Vesalius, is really one of those books. Então, um dos principais livros que transformaram a medicina. It's really rather thrilling to be able to view this book that's over 450 years old and one that has such. É interessante notar, né, talvez nessa virada de página dá para perceber que esse livro ele tem um tamanho grande. Ele é um livro que ele tem um tamanho maior do que o tamanho padrão da época. Much significance in medicine. It is one of only 60 remaining copies of De Humani Corporis Fabrica. É um dos originais, existem muito poucos ao redor do mundo. Em torno de 60, né? And the book is in such remarkable shape because the pages are not made of wood pulp, but rather of a linen. It feels somewhat like paper money in the United States. É interessante notar como o Andrea Vesalius, como ele queria causar uma boa impressão na classe política da época, né? No rei Carlos, né? Ele quis fazer de um nível que fosse muito bem lembrado, e uma das importâncias era a qualidade do material, a qualidade do papel. Então, aí o pesquisador especialista fala sobre parecer muito com o papel moeda norte-americana do dólar. It was published in that remarkable year of 1543 when, incidentally, Copernicus published his Orbium Celestium. Esse Orbium Celestium é então o The Rev, que é a publicação do Copérnico falando a respeito do heliocentrismo, né? E desafiando o que sabia até então, o que era proferido até então pela igreja ou por outras organizações culturais, que falavam que a Terra, na verdade, era o centro do universo. And to understand why it was such a turning point, we have to go back a little bit into the climate in which Andreas Vesalius published this book. É interessante notar o contexto, né? Porque hoje não é tão óbvio. Parece ter sido fácil publicar esse livro, ter sido relativamente fácil, mas na verdade foi extremamente difícil e desafiador fazer essa publicação e principalmente obter os detalhes para essa publicação. About 1200 years, the authority in the study of the field of medicine came from a single man. The writings of Galen, a man who published his works in the 2nd century. And unfortunately, medicine. Então, tudo era baseado na obra de Galeno, um conhecimento muito antigo que não evoluiu durante a Idade Média. Pretty much followed that for the next 12 centuries. And virtually no progress was made in Western medicine, but to know Galen was to know medicine. Então é interessante notar como durante a escolástica, né, existiam as enciclopédias a respeito de alguns conhecimentos, mas essas enciclopédias, esse conhecimento era manuscrito. Então podia ter adulterações, poderiam ter edições feitas intencionalmente ou intencionalmente, e que isso fazia com que o conhecimento fosse muito restrito a alguns, e mesmo quando alguns tinham essa oportunidade de ter acesso a esses escritos, muitas vezes era um conhecimento censurado ou editado pela classe dominante da época, pela classe cultural da época e religiosa. In fact, it got to the point where with the church that criticizing Galen was essentially heresy.
Now, Vesalius Então, o fato de criticar um conhecimento que estava sendo transferido ao longo dos séculos era a mesma coisa que considerar que estava sendo contra a igreja ou contra a profecia da igreja. Então, de novo, a imagem aí do Vesalius ao lado de um cadáver. E é interessante notar como o que está sendo estudado ali é um antebraço e uma mão de uma pessoa, né? De um cadáver. Vesalius decided that he didn't like the way he was taught anatomy, and he became the first professor of anatomy to do his own dissections. De novo, como foi importante ele fazer suas próprias dissecções. And as he collected a few cadavers and did his dissections, he began to have this disquieting feeling that many things that Galen had described in his texts were wrong. O fato dele mesmo fazer, talvez ele não tivesse descoberto tantas imprecisões e tantos erros nos ensinamentos de Galeno, se ele não tivesse ele mesmo colocando a mão na massa, aprendendo anatomia na prática. He realized that Galen had never dissected a human, although he never says this in his texts. And Vesalius realized Lembrando que Galeno baseava parte dos seus conhecimentos em dissecção de animais e não de humanos. he was inferring animal anatomy as human anatomy. And it was Isso não dá para ser feito, né? É importante lembrar, né, que muita coisa que a gente aprende sobre a anatomia humana não reflete nos animais e vice-versa. Muita coisa que existe na anatomia dos animais, mesmo sendo próximos à anatomia humana, ela não é igual. It was at that point he decided this needed a book. And over the next year and a half, he started to develop the first accurate book on human anatomy. E esse livro foi o Fábrica, mas na verdade não é um livro só, né? São vários tomos, vários livros que compõem o livro chamado Fábrica. He formed a crucial alliance with an artist, a protege of Titian, a man named Stephen Jan van Kelkar. E aqui então é uma das versões que ele está citando, um artista vinculado a Tiziano. Se é exatamente ele ou outro artista, como a gente viu um outro pesquisador falando, não importa tanto. O que importa é que com certeza eram alguns dos melhores artistas do mundo. Van Kelkar would make these drawings and Vesalius would write the text. Once they finished the É interessante notar, né, como essa interação, essa parceria entre o artista ou os artistas que ajudaram na composição do livro Fábrica e ele fazendo a parte que ele era melhor, que era a parte de escrever a anatomia e escrever o texto, e ele e o artista fazendo a parte do desenho mesmo, só que ele fazendo as exigências necessárias para se fazer o desenho. drawings, they took the drawings to woodcutters in Venice, where the best woodcutters of the time were living, and então foi feito em cortes de madeira, né, em xilogravuras. Então isso é uma parte fundamental para conseguir reproduzir em maior quantidade, mas o detalhe é que não é fácil dar esse nível de detalhe em madeira, para você imprimir como se fosse um carimbo, né? Então isso é algo realmente impressionante desse livro. the woodcutters then would make these beautiful woodcuttings that were taken then to the best publisher at the time, which was someone in Switzerland. Remember, this is only about 80 years after the invention of movable type. É interessante notar isso, que é muito pouco tempo depois, cerca de 80 anos, depois que Gutenberg tinha criado a prensa, tinha criado uma forma de reproduzir em escala artigos e livros e textos, né? In Gutenberg's Bible. What we really remember about De Humani Corporis Fabrica are the figures. Então, lembrando que a parte mais que chama atenção é por essa parte artística, pela riqueza de definição. A gente pode ver nessa imagem que está na tela, né, com um corpo dissecado, né, enaltecendo principalmente o tecido muscular do braço, antebraço, mãos, crânio e parte do tórax. A riqueza de detalhes tanto das proeminências ósseas quanto das estruturas musculares é muito bonita e tem um certo rigor anatômico importante. There are 11 full-page plates and over 200 smaller figures that were drawn by the artist Van Kelkar. Então aí tem muito mais figuras do que isso, mas algumas seriam atribuídas a esse artista, então,
von Kelkar é associado a Ticiano, segundo a versão mostrada por esse especialista. Here you can see a wonderful example of one of the books of the 7 books contained in De Humani Corporis Fabrica, this one on muscles. Então, um dos exemplos é esse do tecido muscular, mas tem também a parte do livro que fala sobre ossos. This particular plate is, of course, the skeleton of the human body. Vesalius actually had his own skeleton that he hung by the cadaver that he was dissecting, and he used it as a road map. É interessante notar, né, esse detalhe, né, de que é referido que o Vesalius tinha um esqueleto ao lado na sua sala de dissecção, que é justamente o que ele ilustra naquela imagem, a página inicial do livro Fábrica, né? Isso mostra a ideia de que ele precisava mesmo de uma referência, e uma das referências utilizadas são os acidentes anatômicos ósseos, né? Here you can see remarkable detail and again the Renaissance type background that von Kelkar drew. This is the frontispiece of De Humani Corporis Fabrica. Here you can see the vibrant scene that Andras Vesalius created. Então essa página, novamente, desde a primeira página, chama-se muita atenção para o trabalho que Vesalius está para apresentar. He started doing his own dissections. And the artist von Kelkar depicts Vesalius dissecting a cadaver. Here you can see Andras Vesalius, and we know it's Vesalius because we have other portraits of him. E a gente sabe que é André Vesalius que está dissecando, porque existem outros retratos dele, mas então, de novo, ali, ele é quem está mais próximo e tocando o cadáver. And he is dissecting a human cadaver. You can tell this is very early on in the dissection because there was no preservation of human cadavers at the time. Então, o fato de não haver preservação de cadáver tinha que se começar pelo abdômen, que é a parte que fica mais sujeita às intempéries e à putrefação, né? Então, começava-se normalmente pelo abdômen, depois pela cabeça, tradicionalmente pelo que é referido pelo especialista. They were usually executed criminals, and you had to start in the abdomen since that was the first area where things might decay. So you can see he's dissecting the abdomen, and this is the very beginning of this, and is generating great excitement around him. Então é o começo da dissecção porque começou pelo abdômen, né? Interestingly, however, there are a number of aspects that you can see. His skeleton, the thing that he used for a guide to know where he was dissecting or. É interessante notar, né, que tem o esqueleto, tem muita gente aí na plateia e tem alguns membros religiosos, né, na plateia. A gente pode ver ali uma pessoa encoberta como se fosse algum religioso, né? E a gente pode ver também que tem uma pessoa ali como se fosse estudando o livro e vendo o que está acontecendo. Where he should dissect is depicted in the scene. In addition, you can see someone who represents the clergy, a way of the artist saying to the world that the church in fact has condoned this use of human cadavers. E aqui então esse significado aí de que estava de acordo com o que a igreja permitia na época. For purposes of study. In fact, the church found that it was actually in its best interest to allow certain groups of people, notably physicians and artists, to do human dissection. Interessante notar como a igreja mudou ao longo do tempo, né? Uma delas foi essa, né? Permitir em algum momento que se saísse da impossibilidade de se dissecar para um momento aí no Renascimento em que se autorizava o conhecimento humano progredir através de dissecção anatômica. In addition, there are some other scenes that show the barber surgeon that had previously been doing dissections is no longer needed. And aqui é muito interessante, né? Supostamente o auxiliar de dissecção. E a gente pode ver, então, esse homem que está sentado, né? E que está com instrumentos na mão de dissecção, como se fosse uma faca, um instrumento de corte, e que ele não está próximo da mesa mais. Isso representa que, na verdade, houve essa transição, essa revolução, essa inovação na forma de dissecar do Vesalius. Porque antigamente o que se viria a retratação de uma pessoa, de um líder, de um professor ou de um médico sentado no trono, lendo ou orientando a dissecção, enquanto quem fazia a dissecção seria esse rapaz que aqui, no caso do Vesalius, como era o próprio Vesalius que fazia a dissecção, esse barbeiro aí tá escanteado, tá embaixo da mesa. you can
this individual now just sort of languishing under the cadaver's table. Finally, you can see off to the right an animal here which Van Kelkar, if we look very carefully. Aí tem animais também, como a gente já tinha visto representados. Agora vamos focar em um animal em específico aqui. Has actually depicted as having a human foot. E é verdade, né? Aí parece que tem um pé mais humano nesse animal ali na pata traseira esquerda e na direita, né? Dá essa impressão. Confunde um pouco a sobreposição da pessoa que está atrás, então fica meio difícil da gente entender se é do animal ou não. Eu, a priori, pensaria que não é do animal, que é da pessoa que está em cima segurando o animal. Mas esse pesquisador aqui sugere como se fosse do animal. Another dig at Galen to show that he had inferred human anatomy from animal anatomy. Esse seria uma crítica possível aí sobre o fato de Galeno ter inferido a anatomia humana de anatomia dos animais, né, pela dissecção dos animais. Mas eu acredito que, na verdade, a ponta do livro ali tem uma sobreposição. Não sei se realmente é isso que ele quis mostrar, né? Dá um pouco de dúvida, talvez seja mais as patas traseiras estejam fora da tela. I think the real significance of this book was that it really debunked for the first time Galenic anatomy. Então o fato dele desafiar o que se sabia de anatomia até aquele momento é um ganho enorme, e o fato dele se aproximar da anatomia também. It really inspired scientists over the next several centuries that this blind allegiance to the authority of Galen was something that needed to be reconsidered. Então esse fato, aquela ideia do nullius in verba, na palavra de ninguém, né? Não importa se é de Galeno, se é de Aristóteles, se é de Hipócrates, o que importa é a gente fazer uma experimentação, é a gente aprender baseado na nossa observação e não apenas assumir que tudo que está escrito nos livros antigos é necessariamente verdadeiro. That observation, believe in what you can see, was the watchword that Vesalius worked by, and it changed everything in medicine. Medicine began to move forward because of this particular book. Então é interessante como isso na história da ciência é um papel importante, e na história da medicina principalmente, né? Essa dissecção e essa postura proativa de Andrea Vesalius. Vamos dar uma olhadinha em mais uma forma de ver o trabalho de Vesalius, e também comemoração aí aos 500 anos de Vesalius. Vamos lá. Qual é o papel das ilustrações no livro Fábrica? I think the role of the illustrations in the Fabrica is to help Vesalius establish what he calls a description of the perfect human body. Então, o valor da ilustração está relacionado a mostrar o que ele considera como o corpo humano perfeito. Lembrando que a Sachiko, ela é uma pesquisadora de História e Filosofia do Trinity College de Cambridge. Now, I think that's important because he's not just looking at this or that human body, that's to say an individual body, he's really trying to create a universal, ideal human body. E aqui vem um conceito de anatomia mesmo, né? De você não estar estudando um corpo humano, um corpo em específico, mas sim uma padronização do que é o corpo humano. And that's actually quite important because any science has to be about a generalized, idealized object. Otherwise, it won't apply to more than one person. Então aqui começa essa ideia, essa importância de você ter a publicação, mas principalmente você ter as imagens de uma forma tão nítida. Como você julga a qualidade das ilustrações? I think the important thing to remember about these illustrations is that they were woodcuts. Now, if you O fato de ser xilogravuras, ou seja, gravuras esculpidas em madeira. compare woodcuts of earlier anatomical illustrations, for example by Berengario Carpo, they are very, very coarse.
Então, antes, essas xilogravuras eram muito mais grosseiras, muito mais rústicas, não tinham um nível de detalhe e precisão que Andrea Vesalius teve com essa publicação. Lembrando que Vesalius fez tudo isso porque ele tinha o interesse de estar na corte do rei Carlos V da Espanha, e era um objetivo dele conseguir isso, né? Now, woodcuts are usually regarded as an inferior medium compared to etchings or engravings. If you look at what Felix Platter achieved using etchings 40 years after Vesalius's book, and you compare Vesalius's woodcuts side by side, you will actually find that Vesalius's woodcuts are much more clear and clean in detail. Então isso é muito importante. Como ele está fazendo um livro de anatomia, a importância dos detalhes da reprodução, de garantir que o que estava sendo impresso estava correto e preciso, iria ensinar novos médicos, futuros cirurgiões, a fazer dissecção, a fazer a dissecção, inclusive cirúrgica. Era muito importante ter a riqueza de detalhes, e isso Vesalius conseguiu. And it's just a much more effective medium of communication. E é obviamente aquela história do que uma imagem vale por 1000 palavras, era isso também que Vesalius provavelmente tinha em mente, né? Você consideraria que as ilustrações são simplesmente bonitas em termos de trabalho de arte, ou elas são realmente úteis para os estudantes? Yes, so in that sense, these woodcuts were very important aids for students at the time. Foi muito importante para os estudantes porque elas tinham, sim, uma questão relacionada a aprender a coerência anatômica e a riqueza de detalhes anatômicos. One of the really nice innovations that Vesalius made with these figures was how he embedded some of the figures into antique sculptures. For example, the Belvedere torso. So it very much speaks to the classicizing taste of the Renaissance, basically of the time, and using classical antique. Então é interessante como ele retratou, né, o modo de se fazer arte da época, através dos fundos, através das posturas dos cadáveres, né? Figures as part of the anatomical illustrations then became quite a fashion. Quem criou as ilustrações no Fábrica? Foi somente alguém do estudo do Tiziano? Algum veneziano do século XVI? Quantas pessoas se especula que participaram da obra? Essa é uma polêmica relacionada à obra, né? The artists involved in the Fabrica is one of the hardest questions that scholars have been grappling with. Então, no vídeo que a gente comentou antes, o especialista citou um dos artistas, mas como a gente pode ver aqui, já temos a Sachiko, ela lembra pra gente que, na verdade, existe muita controvérsia sobre quem realmente fez essas ilustrações, mas de qualquer forma, elas são ilustrações muito bonitas. To be honest, I don't think we'll ever know for certain. People have, scholars have certainly said Jan Stefan von Kalkar was involved, and I believe that must have been the case. Então, Kalkar, que foi a mesma pessoa que o especialista anterior relatou, ela acredita que é verdade, mas não se tem certeza. Other scholars have also suggested Domenico Campagnola and Sebastiano Celio. Então, outros possíveis pintores que talvez colaboraram com as imagens. One person I believe we can confidently rule out is Titian. Então, supostamente, a única pessoa que pode se descartar é Tiziano. E é importante o estampe, o selo do estudo de Tiziano. Era importante para a obra? I don't think, personally, that whether Titian was involved or not is relevant. Então, eu não acho que é importante se realmente Tiziano estava envolvido diretamente ou não com a obra. Basically, the illustrations indicate, they use a visual language of the time which is very typical
of Venice, the Venetian style of the time. Então ela tem um estilo veneziano, ele estava na região, né, da Itália, né, principalmente em Pádua. E então, assim, faz sentido ter artistas italianos lá, mas independente disso, eram pessoas muito capazes. A gente tem que lembrar que não era só na fabricação da imagem, era também fazer a xilogravura para fazer o trabalho em madeira para você poder replicar, e depois disso garantir que essa replicação está bem feita, num papel adequado e ainda assim ser retocada, ser até mesmo colorida. Now, a lot of scholars, not just scholars, but dealers of rare books have wanted the illustrations to be Titian because it sells their books at a higher price. Então existe um interesse comercial de as pessoas falarem que é de Tiziano porque ela consegue um preço maior pela obra. Now, having said that, there's one other thing that I should mention is that around the 17th century, end of the 17th century, there were a few books for artists printed that plagiarized Vesalius's woodcuts. Então é interessante notar, né, como uma vez que ele fez isso, já existiam os copiadores aí, as pessoas que copiavam as xilogravuras e as imagens do Vesalius. Então tem muita no mercado, ao longo do tempo, houve muitos livros falsos de Vesalius. Isso é o equivalente do Xerox da época, né? O equivalente das reproduções, as cópias da época. And these were basically called a manual for artists. And some of them started to be associated with Titian. But again, I think that was at the time something that they felt that would sell the book better, rather than based on any historical reality. É interessante notar como existe interesse comercial de negociação de livros raros, né, de rare books. Como o contemporâneo de Vesalius, um cidadão do século XVI, viu as ilustrações de Fábrica? Como contemporâneo do Vesalius viria essas ilustrações? I think the 16th century citizen's eye saw a lot more in Fabrica's illustrations than simple anatomical details. Eu tinha muito mais do que anatomia. Muito provavelmente, é só a gente olhando, a gente já conclui isso e já fica espantado no dia de hoje. Imagina quem era da época, né? Que não tinha oportunidade tão fácil como a gente tem hoje de ver obra de arte, de ver imagens, de ver fotos. So, for example, some of the anatomical details are embedded in classical sculptures that were very fashionable at the time. Moreover, if you look at one of the skeleton figures, which is resting on a sarcophagus, it is very difficult to escape the register, the artistic register, that this is actually about remembering. Então, eles estão falando das figuras, das imagens e as referências históricas que estavam sendo feitas na época, como que, na verdade, essa referência artística veio com as imagens de Vesalius. Não é normal no livro de anatomia você ver a imagem que está sendo retratada do cadáver em formas anatômicas, em posturas de modelos, apontando para coisas, em figuras parecendo ter sentimentos, como fez o Andrea Vesalius em seu livro. It's a long-standing artistic trope called memento mori, and it's used in vanitas genre. É interessante, né, lembrar do memento mori. Tem uma das imagens que a gente falou que que na parte relacionada aos ossos, que faz essa referência a lembre-se de que vai morrer, né? O memento mori é lembre-se que vai morrer. Of artistic work. And so, in many ways, the illustrations in the Fabrica show a lot more than just the anatomical details. Então, com certeza, na época deve ter sido quem teve, provavelmente poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver, né, o trabalho do Vesalius, porque foi um trabalho muito caro, né, um trabalho que para obter o livro precisava se trabalhar muito, né, e para obter esse livro. Isso não é muito diferente dos livros modernos de anatomia. Hoje em dia a gente tem versões digitais, né, que popularizaram o estudo da anatomia, ou versões mais simples, mas os livros até hoje de anatomia, eles são livros mais caros. Mas imagina na época o livro de Vesalius, né? Então quem viu, quem teve o privilégio de ver na época, com certeza achou um trabalho de arte.
como que as ilustrações da Fábrica comparam as ilustrações anatômicas de Vesalius tempos depois. Com as ilustrações do tempo de Vesalius e de tempos depois, ou seja, como que ela está posicionada nas ilustrações anatômicas. The illustrations in the Fabrica, when you compare it with modern anatomical textbooks, are much livelier. They're always in motion. Então é interessante notar exatamente o que a gente está comentando, né? Eles são mais animados e estão sempre em movimento, em posturas humanas, em posturas que levam a pensar sobre sentimentos. And that's very important for Vesalius because when he was trying to study the muscles of the human body, he was trying to explain how muscles moved. Então essa ideia de mostrar através das imagens, elas têm uma correlação com o movimento, principalmente na parte do sistema esquelético e músculo esquelético. The human body. So that's why his figures are always in motion. You don't get that in modern anatomical textbooks. Nos livros de anatomia moderna a gente não tem essa ideia de movimento que tinha nos livros de Vesalio, nas imagens de Vesalio. O Vesalio afetou as ilustrações médicas de gerações futuras, a influência dele ou a influência... Ele influenciou ou foi influenciado por outros cientistas importantes, como Leonardo da Vinci, por exemplo. A gente sabe que Leonardo da Vinci também tem uma obra bastante importante relacionada ao corpo humano, né? Uma das imagens mais famosas é o Homem Vitruviano, mas tem várias outras imagens também. Mas vamos ver o que a especialista vai responder. Vesalius is a very important figure, but we also have to think about who influenced him and possibly whom he influenced. Bom, em termos de quem influenciou ele, é algo interessante, porque com certeza ele influenciou muitas gerações de anatomistas e cirurgiões. Agora, quem que influenciou Andrea Vesalius? Com certeza seus contemporâneos. One of the obvious people we can think about is Leonardo da Vinci, who died in 1519, so before Vesalius' time. Leonardo da Vinci... Então, ele é de antes da publicação. O Leonardo da Vinci morreu antes da publicação do Fábrica. Is well known for having done extensive first-hand dissections on human and animal bodies. He also left a lot of descriptions, textual descriptions, about how the human body could and should function. Então, o Leonardo da Vinci também fazia dissecções, também fazia escritos relacionados a como o corpo humano funcionava, como era a anatomia, em forma de texto. And Leonardo was even hoping to publish all of this with a very intricate connection between text and image together as a printed book. Então, provavelmente, Leonardo da Vinci tinha uma grande intenção de publicar um livro anatômico, assim como fez Andrea Vesalius. He never managed to do that. Mas ele nunca fez isso. Então, um dos motivos de Andrea Vesalius ser considerado o primeiro anatomista provavelmente foi esse interesse dele de se apresentar para o rei Carlos V. E assim, então, ele concebeu essa obra como uma forma de se apresentar como um médico e um anatomista de referência. E o Leonardo da Vinci, provavelmente, se ele tivesse feito essa impressão com o conhecimento que ele tinha, com as obras que ele tinha, ele provavelmente ficaria conhecido como o primeiro grande anatomista. In many ways, so Leonardo is foreshadowing what then Vesalius succeeded about 30 years later. So, in that sense, we can draw a parallel between Leonardo and Vesalius. Então existe um paralelo entre o que o Leonardo da Vinci produziu e Vesalius produziu, mesmo estando 30 anos separados entre eles. So it has to be said that there is no direct connection between Vesalius. I can't tell you, and I don't think it's the case, that Vesalius ever managed to see any of the exquisite anatomical drawings by Leonardo da Vinci. Então, muito provavelmente, Vesalius nunca viu nenhum das publicações artísticas e anatômicas de Leonardo da Vinci. Então, existe uma influência, mas uma influência de época. O Leonardo da Vinci poderia, se ele tivesse feito um livro com essas ilustrações, focado em anatomia, se ele tivesse feito essa publicação, provavelmente ele ocuparia o lugar de Vesalius como
o grande inovador da área de anatomia moderna, com dissecções, mas como ele não fez a publicação e os trabalhos eles ficaram esquecidos por vários séculos, os trabalhos anatômicos do Da Vinci, então o Vesalius é considerado um dos grandes pioneiros da anatomia e da dissecção. Now, if we think about people who were influenced by Vesalius after the publication of the Fabrica, I can't think of anybody who wasn't. In many ways, this is a landmark publication. Essa realmente é uma publicação que é extraordinária em termos de impacto, porque ela impacta até pessoas nos dias de hoje, né? And every single anatomist of his time and later on had to engage with the high quality of images, the detailed descriptions, and the scholarly work that Vesalius achieved. Então aqui a gente viu essa questão de quão importante é o trabalho de Vesalius, o como foram importantes as ilustrações dele. E eu quero mostrar aqui duas coisas. Primeiro, um livro e um trecho do próprio Vesalius para a gente tentar entender um pouco como que foi, e depois uma homenagem que a gente vai fazer aqui para ele. Então, basicamente, tem um livro, um dos primeiros livros que eu li antes de entrar na faculdade de medicina, chama As 10 Maiores Descobertas da Medicina, do Meyer Friedman e do Gerald Friedland. Então, esse livro é uma tradução em português. Eu li esse livro pela primeira vez já faz muitos e muitos anos, quando eu ainda estava na escola, no ensino fundamental, antes de escolher fazer medicina, mas foi um dos livros que me influenciou bastante. E a gente começa o livro com um dos capítulos, então, uma das maiores descobertas. Tenta adivinhar o que é. Andrea Vesalius e a moderna anatomia humana. Então, nesse primeiro capítulo, fala sobre a história do Vesalius, conta diversos aspectos interessantes a respeito de como ele nasceu em Bruxelas, de como ele teve toda a vontade de correr atrás e de fazer a publicação e a apresentação para o rei Carlos V. E aqui vou ler um trechinho aqui que fala sobre ele, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Então, o item que ele fala aqui. Podemos fazer uma ideia de sua personalidade do Andrea Vesalius quando lemos que aos 32 anos ele olhou para a sua vida até ali e descreveu certas atividades que uma vez desenvolvera e que já não queria perpetuar. Agora vem o que o Andrea Vesalius escreveu. Hoje eu não passaria de livre vontade longas horas no cemitério dos inocentes em Paris, revirando os ossos, nem iria a Montfaucon procurar ossos, local onde uma vez, ao lado de um companheiro, fui seriamente ameaçado por muitos cães selvagens. Então ele ia ao cemitério e ele disputava ossadas de cadáveres, ossadas humanas com cachorros. Esse era Andrea Vesalius. Esse é um relato dele mesmo. Nem gostaria de ficar trancado do lado de fora de Louvain, na universidade, a fim de, sozinho no meio da noite, tirar ossos do cadafalso para preparar um esqueleto. Já não terei que me dar ao trabalho de encaminhar petições aos juízes, com o propósito de atrasar o dia da execução de um criminoso para um momento mais adequado à dissecção que farei do seu corpo. Nem terei que aconselhar meus alunos do curso de medicina a observar onde alguém foi enterrado ou exortá-los a anotar a doença dos pacientes e seus professores para poderem depois se apossar do corpus deles. Não terei que manter durante várias semanas em meu quarto os corpos que tirei de túmulos ou que me foram dados após a execução pública. Estuda nas palavras de Vesalius, hein? Nem terei que suportar o mau humor dos escultores e pintores que me deixava mais desgostoso do que os corpos que estava dissecando. Então, ele foi muito exigente aí com os escultores aí, e com os artistas. No entanto, jovem demais para ganhar dinheiro com a arte e desejoso de aprender a levar adiante nossos estudos comuns, pronto e alegremente suportei todas essas coisas. E aqui, a gente consegue ver nesse livro, é feita a ilustração, né? Essa soberba representação artística anatomicamente exata é o terceiro desenho de esqueleto do Fábrica de Andrea Vesalius. O esqueleto parece estar contemplando ou talvez estudando o crânio. Então, uma das imagens que a gente vai dar um jeito aqui de colocar
pra gente aqui de lembrança, de homenagem a ele, essa imagem de um esqueleto, né? Anatomicamente a gente pode ver que é uma imagem bonita, que ela está contemplando um crânio. Então, assim, esse livro, vou deixar o link também na descrição, As 10 Maiores Descobertas da Medicina, para quem tiver interesse. E vamos dar um jeito de trazer uma imagem de Vesalius para colocar aqui na parede, no nosso fundo. E a imagem que a gente vai deixar como homenagem, apesar de não ser dele, tem uma referência a ele, é a imagem de um outro artista que viveu depois, que é o Rembrandt. E a gente vai fazer uma homenagem, singela homenagem ao Andrea Vesalius, deixando esse novo quadro aqui de nosso fundo. Então aqui não tem nada a ver com Vesalius, essa imagem é um quadro do Rembrandt, só que aqui tem uma referência ao Vesalius. Supostamente esse livro grande que tem aqui na ponta, esse livro grande aqui, é o De Fábrica. E o Dr. Tulpe, que essa obra do Rembrandt chama Lições de Anatomia do Dr. Tulpe, ele está dissecando o antebraço e a mão, né, do cadáver, que supostamente é uma pessoa que morreu, que foi alvo de algum crime, na verdade que cometeu algum crime, né, e por isso estava sendo dissecado, na Holanda, numa exposição pública. E o Dr. Tulpe está dissecando, que se a gente olhar, muito parecido com a visão que a gente tem da época do Andrea Vesalius fazendo a dissecção do antebraço e braço, como a gente viu aí no livro da Fábrica. Então, supostamente, alguns estudiosos sugerem que esse livro aqui, que está guiando a dissecção do Dr. Tulpe, é o De Fábrica, o livro do Andrea Vesalius. Fora essa referência, que não dá para ter certeza que é, mas pelo tamanho do livro e pelo tema que se tem da época, né? Desse quadro feito por Rembrandt, um dos primeiros quadros feitos por Rembrandt que lhe deu notoriedade, a gente vai deixar aqui como homenagem aos grandes anatomistas e o impacto que eles tiveram tanto para a ciência quanto para a anatomia e para a medicina. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.